Os 12 carros americanos mais rápidos dos anos 50. Quantos você realmente conhece? Número 1. Chrysler C300, 1955. O avô dos muscle cars. Em 1955, quando a maioria dos carros era sinônimo de conforto ou elegância, a Chrysler decidiu colocar fogo no asfalto. Ela lançou o C300, um verdadeiro colosso de 300 cavalos que não veio ao mundo para desfilar, veio para dominar. Numa época em que a maioria dos motores mal chegava aos 200 CVs, ele chegou já impondo respeito. E não era só o motor que impressionava. O C300 carregava o DNA das pistas, com engenharia herdada diretamente do automobilismo. Era como vestir um terno sob medida em um lutador de boxe. Esse carro não foi feito para andar devagar. A Chrysler o desenhou com o objetivo: vencer. E não demorou para isso acontecer. Nas corridas de Daytona e nas primeiras provas de NASCAR, o C300 não apenas competiu, ele venceu com autoridade. Os engenheiros criaram um V8 Hemi com 2 carburadores de corpo quádruplo, válvulas maiores, comando de válvulas mais agressivo e compressão mais alta. A performance era tão intimidadora quanto o visual do carro. Era o tipo de veículo que transformava motoristas comuns em pilotos destemidos. E o mais incrível é como tudo isso foi colocado num carro de série. Você podia sair da concessionária e ir direto para o circuito. E ganhar. Isso mexia com o imaginário dos americanos, que até então viam potência extrema como o privilégio dos europeus ou da elite das pistas. O C300 dizia: você pode ter tudo isso na sua garagem. Foi esse modelo que começou a plantar a ideia do que mais tarde seria chamado de muscle car. E não por acaso, ele foi um marco de ruptura entre o comum e o extraordinário. A maioria das pessoas hoje não faz ideia de onde veio o 300 no nome desse carro. Não é apenas um número de catálogo qualquer, é a potência cravada no motor. 300 cavalos brutos, estampados com orgulho na ficha técnica, como um desafio à concorrência. Numa época em que os catálogos de venda hesitavam em falar de desempenho, a Chrysler gritou isso nas manchetes. Isso era ousado, isso era revolucionário. Isso era o início de uma nova era, a era dos carros que não pedem licença, passam rasgando. E é curioso pensar que esse espírito de poder com elegância não ficou restrito a esse modelo. Na mesma década, outras marcas começaram a enxergar o potencial de unir luxo com velocidade. Um certo esportivo de 2 lugares, por exemplo, conseguiu transformar esse conceito em algo ainda mais refinado. Você vai entender quando o conhecê-lo. Número 3. Studebaker Golden Hawk 1956. A aposta inesperada. A Studebaker não era uma gigante, longe disso. Mas em 1956 ela resolveu mostrar que tamanho não define ousadia. O Golden Hawk chegou para surpreender, trazendo um V8 Packard de 275 cavalos sobre um capô de um carro compacto. Sim, compacto. Enquanto os outros inflavam em tamanho e peso, o Golden Hawk focava em agilidade e potência, uma combinação que o tornava um foguete com rodas. Não à toa, a Motor Trend o descreveu na época como um míssil disfarçado de coupé elegante. Esse carro era puro instinto, aceleração de 0 a 5 km por hora em menos de 8 segundos, algo raríssimo para veículos de rua naquela década. E tudo isso num corpo com visual futurista, cheio de cromados, aletas e presença. Ele não pedia licença para aparecer, ele simplesmente roubava a cena. E mais do que números, ele entregava sensações. O som do escapamento, o volante firme, a carroceria que respondia rápido. Tudo nele provocava prazer em dirigir. E o mais interessante é que ele era acessível. Não era um carro só para elite ou para pilotos. Era para quem sonhava alto e acreditava que também podia acelerar com os grandes. A Studebaker talvez nem soubesse, mas com esse modelo ela plantava uma semente de empoderamento nas ruas. Era uma forma de dizer: você não precisa ser famoso
rico ou influente para andar no mesmo ritmo dos melhores. O Golden Rock era a metáfora perfeita da superação. E hoje quem entende de carros clássicos sabe que esse modelo é um marco. Uma ousadia que muitos tentam repetir, mas poucos conseguem. E o mais curioso é que logo depois dele surgiu um carro que não apenas ousou, mas que também usou a linguagem do futuro para se tornar um símbolo de velocidade. Número 2. Ford Thunderbird E-Code 1957, luxo com alma de hot rod. Enquanto os muscle cars nasciam rugindo, a Ford seguiu outro caminho. Ela sussurrou sofisticação com um toque de rebeldia. Em 1957, o Thunderbird E-Code não era apenas um carro bonito, era um cavaleiro de armadura cromada. Projetado para quem queria status e potência na mesma chave de ignição, ele se tornou símbolo de uma nova geração. Seu motor V8 de 312 polegadas cúbicas, com carburadores duplos, entregava até 270 cavalos. Não era um esportivo puro, mas também não era só um carro de passeio. Era um híbrido irresistível. O conceito do carro pessoal de luxo foi praticamente inventado com o Thunderbird. Era feito para quem queria dirigir com classe e ainda assim fazer o coração bater mais forte na estrada. E não estamos falando de desempenho tímido. Mesmo sendo um carro pesado, fazia de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos. Isso colocava lado a lado com muitos modelos de corrida da época. Era como se a Ford dissesse: você pode ter tudo, conforto, potência e estilo. E pode ter agora. A edição de Code, no entanto, era rara, cerca de 1.400 unidades produzidas. Isso faz dela um verdadeiro tesouro para colecionadores hoje. Segundo especialistas da Hemmings Motor News, esse modelo se valorizou enormemente nas últimas décadas, principalmente por ser uma joia que nem todo mundo conhece. E não é só pelo motor, é pelo conjunto, pelo charme, pela atitude silenciosa e poderosa. Ter um E-Code na garagem é como ter um terno de alfaiataria que também serve para correr uma maratona. Esse carro também ensinava uma lição valiosa. Você não precisa gritar para ser notado. Em um mundo onde tudo é excesso, o Thunderbird provava que o verdadeiro poder está no equilíbrio. Talvez por isso ele seja tão reverenciado até hoje, porque ele fala direto ao desejo de viver bem, com emoção e elegância. E esse equilíbrio entre performance e classe ainda seria desafiado por marcas que ninguém esperava. Número 4. Oldsmobile Super 88 Rocket de 1954. O primeiro foguete nas ruas. Antes de muscle car virar um termo popular, a Oldsmobile já tinha lançado seu míssil urbano, o Super 88 Rocket. O nome não era marketing vazio, era uma declaração de intenções. Com seu motor V8 de 185 cavalos e uma transmissão automática moderna para a época, ele voava na estrada, com leveza. Era menor que os Cadillacs e Buicks, o que o deixava mais ágil, e seu visual já trazia traços da era espacial. Ele não era apenas rápido, ele parecia rápido mesmo parado. O Super 88 Rocket representava o momento cultural dos anos 50. Os Estados Unidos estavam obcecados por foguetes, satélites, avanço e futuro, e a Oldsmobile soube traduzir tudo isso em um carro. Ele acelerava de 0 a 100 km por hora em cerca de 9 segundos, deixando para trás muito esportivo com cara de mal. A combinação de potência, transmissão eficiente e peso reduzido fazia dele um casta nas ruas. Mas mais que isso, ele era um símbolo, um sinal de que a corrida pelo desempenho tinha começado. Outro fator brilhante foi o branding. A palavra Rocket colou como chiclete na mente dos consumidores. Era mais que um nome, era uma emoção, um desejo, uma visão. Estudos de marketing automotivo citam esse modelo como um dos primeiros a usar a força de um nome para criar identidade. E não funcionou só na época, funciona até hoje. Quem tem um Rocket tem história na garagem. E essa história merece ser celebrada.
Mas talvez o mais impressionante sobre esse carro seja como ele abriu o caminho para uma nova geração de veículos que queriam mais do que ir de A até B. Eles queriam que você se sentisse alguém melhor atrás do volante. E foi exatamente isso que inspirou uma marca lendária a criar um modelo que elevava o luxo ao nível da velocidade. Número 5. Cadillac Series 62 Coupé DeVille de 1953. Elegância com força. Nem todo carro precisa berrar para mostrar que é poderoso. O Cadillac Series 62 Coupé DeVille de 1953 era a prova viva disso. Lançado em 1953, ele foi criado para aquele tipo de pessoa que entra num ambiente e silencia tudo apenas com presença. Seu motor V8 de 210 cavalos podia não quebrar recorde, mas movia quase 2 toneladas com uma leveza surpreendente. Era um luxo que andava, e andava bem. Esse Cadillac oferecia uma combinação rara para a época. Desempenho respeitável com requinte de outro nível. Vidros elétricos, acabamentos em madeira, bancos largos como sofás. Tudo nele parecia dizer: você merece mais do que apenas dirigir. E mesmo com todo esse peso e sofisticação, fazia de 0 a 100 km por hora em cerca de 10 segundos. Isso colocava ele no mesmo patamar de vários cupês esportivos da época. Era como usar um paletó de veludo e ainda assim conseguir correr os 100 metros rasos. Não era um carro para quem queria impressionar com roncos, era para quem já tinha conquistado seu espaço e não precisava provar mais nada. Ele não gritava sua potência, ele sussurrava com classe. Ter um DeVille era como ter um iate sobre rodas, sem abrir mão de se mover com agilidade. E essa elegância silenciosa ainda ecoa até hoje entre os fãs da marca. Especialistas em carros clássicos frequentemente chamam o Coupé DeVille de o Bentley americano. E não é à toa. Ele entregava uma experiência de direção elevada, voltada para o prazer e não apenas para a função. Era um carro para sentir, não apenas para usar. E esse sentimento de domínio tranquilo foi o que inspirou o surgimento de modelos ainda mais discretos, mas perigosamente velozes. Número 6. Dodge 500D Super D, de 1958. O sedã que vencia esportivos. À primeira vista, o Dodge 500D Super D parecia apenas mais um sedã familiar. 4 portas, aparência comportada, nada de spoilers ou decorações chamativas, mas bastava pisar fundo no acelerador para descobrir a verdade. Ele era um lobo em pele de cordeiro, com um motor V8 de 320 cavalos, suspensão esportiva e freios reforçados. Ele atingia os 209 km por hora com facilidade. Era o que hoje chamamos de sleeper car, um carro que ninguém espera, até ser tarde demais. Esse modelo transformou o conceito de performance silenciosa. Enquanto outros precisavam parecer rápidos, o Super D apenas era. E na prática, isso significava que você podia levar os filhos à escola e no caminho de volta humilhar um cupê europeu no semáforo. É a definição perfeita de carro dupla face. Ele era prático, espaçoso e, ao mesmo tempo, capaz de desafiar qualquer um nas pistas da época. Para os colecionadores de hoje, esse Dodge é uma preciosidade pouco valorizada. Muitos ainda não sabem o que ele realmente representa. Publicações como Collectible Automobile consideram o D500 Super D um dos modelos mais subestimados dos anos 50. E é justamente isso que o torna especial. Ele nunca precisou de aplausos para ser bom. Ele entregava resultados e deixava que os números falassem por si só. E quer saber de uma coisa? Essa humildade poderosa é o que o torna tão atual. Em tempos em que todo mundo quer aparecer, ele ensina que nem sempre o melhor precisa gritar. Às vezes basta ser competente, sólido e eficaz. E essa competência técnica, essa ousadia discreta, seria levado ao extremo por um carro que viria logo depois, um ícone de tecnologia e design que mudaria o jogo para sempre. Número 7. Chevrolet Corvette Fuel, 1957.
o supercarro americano que desafiou a Europa. Agora sim entramos em território sagrado. Em 1957, o Corvette Fury não foi apenas um avanço, foi uma revolução. O apelido Fury vem do sistema de injeção mecânica de combustível, uma tecnologia que ainda levaria décadas para se popularizar em carros de rua. Com um motor V8 de 283 polegadas cúbicas e exatos 283 CVs, ele estabeleceu um novo padrão: 1 cavalo por polegada cúbica. Isso não era só performance, era um manifesto. O Corvette Fury era leve como uma pluma de aço, pouco mais de 1.180 quilos. Isso permitia que ele acelerasse de 0 a 100 km por hora em incríveis 5,7 segundos. Numa época em que a maioria dos sedãs levavam o dobro desse tempo, isso parecia bruxaria. Ele mostrava ao mundo que os Estados Unidos não precisavam imitar os europeus, podiam criar seus próprios supercarros. E, honestamente, quem dirigia um Fury na época sentia que estava pilotando um foguete em forma de carro. A engenharia por trás dele era digna de aplausos. O sistema Ramjet de injeção direta permitia respostas mais rápidas e economia de combustível superior. Não era apenas potência, era inteligência aplicada. Por isso, até hoje, esse modelo é estudado por engenheiros e restauradores como uma obra-prima da GM. Um Fury original, em bom estado, chega a ultrapassar 6 dígitos nos leilões mais concorridos. Mas mais do que isso, ele inspirou respeito. Inspirou jovens, inspirou a indústria e colocou a América de vez no mapa da velocidade global. E como se não bastasse esse avanço tecnológico absurdo, a resposta da Europa viria logo em seguida, com carros que pareciam mais espaçonaves do que veículos terrestres. Número 8. Jaguar XKSS 1956. O carro de corrida que virou ícone nas ruas. Imagine pegar um carro campeão de Le Mans e adaptá-lo para andar nas ruas sem tirar o espírito de competição. Foi exatamente isso que a Jaguar fez com o XKSS, derivado direto do lendário D-Type. Ele vinha com um motor 3.4 litros de 250 cavalos, carroceria de alumínio e um design que parecia escorregar pelo vento. Leve, ágil e com alma de pista, fazia de 0 a 100 km por hora em apenas 5,7 segundos. Era o tipo de carro que não precisava fazer esforço para ser admirado. Ele era pura elegância, com veneno. O XKSS surgiu após a Jaguar sair oficialmente das pistas em 1956. Eles tinham chassi sobrando do D-Type e decidiram transformar aquilo em algo lendário. Apenas 25 unidades seriam produzidas. Porém, um incêndio trágico na fábrica de Bronze Lane destruiu 9 delas, tornando os sobreviventes ainda mais valiosos. O carro virou raridade instantânea. E raridade, como você sabe, sempre carrega um certo magnetismo, principalmente quando envolve performance e história. Um desses poucos exemplares acabou nas mãos de ninguém menos que Steve McQueen. E quando ele disse que era o melhor carro que já dirigiu, o mundo ouviu. McQueen não era só ator, era piloto. Isso selou o status do XKSS como ícone eterno. Não era apenas um carro para ser exibido, era feito para ser sentido. Cada curva, cada rugido, cada aceleração dizia, e isso é o mais perto da perfeição que um carro pode chegar. Até hoje, os que ainda existem são tratados como obras de arte. Estão em museus, coleções privadas e são reverenciados como se fossem da realeza automotiva. Eles não apenas representam uma era, mas uma mentalidade. A de que performance e estética não são opostos, são aliados. E essa filosofia de unir beleza com engenharia avançada seria levada ainda mais longe por um modelo alemão que parecia ter saído do futuro. Número 9. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, 1957, o supercarro do futuro. Se o Jaguar XKSS era elegante, o Mercedes 300 SL era de outro planeta. Em 1957, enquanto a maioria dos carros ainda usava carburadores e pesadas carrocerias de aço, o 300 SL chegou com injeção direta e portas que se abriam como asas. Sim, asas. Não era exagero, era engenharia pura.
Seu motor 3 litros e 215 cavalos parecia modesto, até você descobrir que o carro voava a 260 km por hora. Numa época em que alguns aviões comerciais nem passavam disso. A carroceria era leve, esculpida em alumínio, e o chassi usava uma estrutura tubular que exigiu a criação das icônicas portas Gullwing. A abertura para cima não era só estética, era funcional, e acabou se tornando o maior símbolo visual da marca Mercedes-Benz na época. O 300 SL não era só rápido, ele era preciso, cirúrgico. Entregava performance com equilíbrio, fazendo curvas como se deslizasse sobre trilhos invisíveis. Revistas da época, como a Road and Track, chegaram a chamá-lo de o carro mais avançado do mundo. E não era apenas marketing, ele oferecia algo que nenhum outro carro oferecia: a sensação de que o futuro tinha chegado. Um 300 SL nas ruas fazia as pessoas pararem, apontarem e acreditarem que estavam presenciando o amanhã. E, de certa forma, estavam mesmo. Porque esse carro foi o embrião de tudo que a engenharia automotiva perseguiria nas décadas seguintes. Hoje, ele é uma das peças mais desejadas em leilões de luxo, não apenas por sua velocidade, mas pela sua alma, a alma de um tempo em que ousar ainda era permitido. O Gullwing mostrava que inovação não precisava ser estranha, podia ser linda. E foi essa mistura de potência e exclusividade que inspirou outro carro dourado, nascido nos Estados Unidos, que brilhou forte e desapareceu antes do mundo perceber o que tinha em mãos. Número 10. DeSoto Adventurer, 1957. A bomba dourada que o mundo esqueceu. Enquanto a Chrysler e a Dodge recebiam os holofotes, uma marca do mesmo grupo decidiu agir com discrição e ousadia, a DeSoto. Em 1957, eles lançaram o Adventurer, um carro de produção limitada, mas com coração de monstro. Com V8 Ram de 345 polegadas cúbicas, entregando exatos 345 cavalos, ele seguia a mesma lógica de Corvette Fury, 1 cavalo por polegada cúbica, só que com mais luxo, mais peso e mais presença. Esse carro era ouro em forma de máquina, literalmente, ele trazia detalhes em dourado na grade, nas molduras e até nos emblemas. E não era só enfeite. O Adventure atingia os 209 km por hora com conforto e estabilidade, graças a uma suspensão reforçada e freios maiores. Era como se você estivesse dirigindo uma locomotiva vestida de smoking, uma máquina que impunha respeito pelo que era e pelo que escondia. Apesar de suas qualidades técnicas, o Adventure sofreu com algo cruel: a pouca divulgação. Ele era produzido em unidades limitadas, cerca de 300 por ano, e com o fim da DeSoto nos anos 60, caiu no esquecimento. Mas quem entende de carro sabe que esse modelo é uma joia rara. Uma joia que brilhou intensamente e foi esquecida depressa demais. Mas seu legado ainda vive, entre os que amam raridades que andam. Restauradores e colecionadores que encontram um desses hoje sabem o que tem nas mãos. Um fragmento de uma marca que ousou desafiar gigantes. O Adventure é mais do que um carro. É uma lição de como o valor verdadeiro nem sempre vem com fama. E logo depois dele, uma outra marca americana colocaria nas ruas um coupé de luxo com 3 carburadores e um rombo capaz de estremecer a alma. Número 11. Pontiac Bonneville Tri-Power, 1959. O segredo mais rápido da Pontiac. Antes do lendário GTO roubar a cena, a Pontiac já tinha o seu asa escondido, o Bonneville Tri-Power. Em 1959, esse coupé de luxo escondia um verdadeiro vulcão sob o capô. Um V8 de 389 polegadas cúbicas equipado com 3 carburadores duplos. Daí vem o nome Tri-Power. O resultado? Até 315 cavalos de potência e um ronco que fazia qualquer entusiasta arrepiar só de ouvir a ignição. Mas a mágica mesma estava na entrega gradual de potência. O sistema Tri-Power funcionava em etapas. No uso leve, apenas um carburador era ativado. Mas ao pisar fundo, os 3 entravam em ação e transformavam o carro numa fera. Era como pilotar com 3 modos de ataque. Com essa engenharia, ele fazia de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos. Nada mal para um carro com mais de 2 toneladas. E mais, ele fazia isso com classe, sem parecer que estava tentando impressionar. Esse tipo de potência controlada era quase espiritual. A experiência de dirigir um Tri-Power ia além do desempenho. Era o ritual. Escutar o som aumentando em camadas, sentir o carro se transformando nas suas mãos, controlar o torque com precisão. A revista Car and Drive chama isso de dirigibilidade progressiva com alma mecânica. Era como se o carro tivesse personalidade, e personalidade forte.
Hoje, esse modelo é referência entre os fãs de clássicos do Pontiac. Muitos dizem que ele foi o verdadeiro início da era dos muscle cars na marca. E faz sentido. O Bonneville Ty-Power unia o requinte de um carro de executivo com o temperamento de um corredor. E quando um carro consegue juntar esses dois mundos, ele deixa de ser só um veículo, ele vira uma extensão da vontade de quem dirige. E essa vontade de potência, de controle absoluto, de ir além, se manifestaria em um dos carros mais perigosos e fascinantes que já existiram. Ele era pequeno, leve e parecia inofensivo, mas o que ele carregava era puro veneno, e sua história seria selada com uma tragédia imortal. Número 12. Porsche 550 Spyder, 1955. O pequeno monstro que vencia gigantes. De todos os carros dessa lista, o Porsche 550 Spyder é o mais pequeno e talvez o mais letal. Em 1955, ele surgiu com apenas 110 cavalos e um motor 1.5 litro de 4 cilindros. Parece pouco, né? Mas aí vem o segredo. O carro pesava apenas 550 quilos. Resultado, a aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de 7 segundos e uma velocidade final de 225 km por hora. Isso numa época em que carros com o dobro da potência comiam poeira. Esse Porsche foi feito para as pistas. Ele era baixo, aerodinâmico e tinha uma distribuição de peso perfeita. A dirigibilidade era tão precisa que parecia antecipar os movimentos do piloto. Seu DNA era todo focado em performance. Não importava se tinha menos motor. Ele vencia pelo conjunto. Nas corridas de subida, nas pistas europeias, nas provas de resistência, ele deixava muitos V8s gigantes para trás. Mas o que eternizou o Porsche 550 Spyder foi uma tragédia. Foi nesse modelo que James Dean perdeu a vida em um acidente que até hoje é envolto em mistério e fascínio. Desde então, o carro ganhou status quase místico. Alguns chamam de amaldiçoado, outros de imortal. Mas uma coisa é certa, ele virou ícone, um símbolo de juventude, rebeldia e risco. Tudo isso condensado em um chassi leve e assassino. Hoje, quem olha para um 550 Spyder vê mais que alumínio e pistões, vê história, vê um espírito. E talvez sinta um arrepio, porque esse carro era para quem não tinha medo, para quem aceitava que às vezes o melhor da vida está no fio da navalha. E quando terminamos essa jornada pelos 12 carros mais rápidos dos anos 50, entendemos que o que os une não é só a velocidade, é a coragem.